Isabela, uma jovem de 22 anos, retorna à sua cidade natal após muitos anos. Ela foi adotada ainda criança e desde então vive em outra cidade, em um lar amoroso, com oportunidades que jamais teria imaginado em sua infância. Apesar de grata pela família que a criou, ela sempre sentiu um vazio dentro de si, uma sensação de que faltava uma peça fundamental para compreender sua própria identidade. Agora, após reunir coragem, Isabela pisa novamente nas ruas onde nasceu. Seu coração acelera à medida que observa os prédios, as praças e as vielas que parecem familiares, mas ao mesmo tempo estranhas. O cheiro do ar, as vozes ao redor, tudo traz um sentimento de nostalgia misturado ao medo do que pode descobrir. O que aconteceu com sua família biológica? Por que foi deixada para trás? Essas perguntas a acompanharam por toda a vida e agora, finalmente, talvez ela consiga respostas. Mas Isabela não imagina que essa viagem mudará sua vida de uma forma que nunca esperou. A decisão de Isabela de voltar à cidade natal não foi tomada de uma hora para outra. Desde criança, ela teve curiosidade sobre sua origem, mas seus pais adotivos sempre a incentivaram a olhar para o futuro e não se prender ao passado. Eles lhe deram amor, educação e um lar seguro, mas sabiam que um dia Isabela precisaria buscar suas próprias respostas. Tudo começou a mudar quando ela encontrou uma antiga foto de sua infância. Nela, uma mulher jovem a segurava nos braços, com um olhar triste, mas cheio de amor. Quem era essa mulher? Seria sua mãe biológica? Esse pequeno fragmento do passado reacendeu uma chama dentro dela. Após meses de reflexão, Isabela decidiu que não podia mais ignorar esse desejo de entender quem realmente era. Então arrumou suas malas, despediu-se dos pais adotivos, que a apoiaram mesmo com receio do que ela poderia encontrar, e partiu para sua cidade natal. Durante a viagem, sentimentos conflitantes a dominam: ansiedade, medo e uma ponta de esperança. Ela não sabe o que a espera, mas tem certeza de que precisa encarar essa parte de sua história. Ao descer do ônibus, Isabela sente um arrepio percorrer sua espinha. A cidade parece menor do que ela imaginava e, ao mesmo tempo, carrega um peso emocional difícil de descrever. Algumas ruas parecem familiares, como se tivessem sido arrancadas de um sonho distante, enquanto outras são completamente desconhecidas. Ela caminha devagar, observando as pessoas, tentando captar algum detalhe que a conecte ao passado. Algumas construções antigas ainda estão de pé, mas outras deram lugar a prédios modernos. Mesmo assim, há algo no ar, talvez o cheiro do mercado local ou o barulho dos vendedores ambulantes, que desperta memórias vagas de sua infância. Cada passo parece carregado de significado. Isabela se pergunta se está indo na direção certa, se vai encontrar alguma pista sobre sua origem ou se essa jornada terminará apenas com mais perguntas sem resposta. Enquanto caminha pela praça central, um sentimento estranho toma conta dela, um misto de saudade de algo que não lembra e um medo do que pode descobrir. Mas antes que possa organizar seus pensamentos, algo chama sua atenção e a faz parar no meio da calçada. No meio do movimento agitado da cidade, Isabela vê uma mulher sentada na calçada, com roupas gastas e olhar distante. Ela segura um pequeno copo de plástico nas mãos, pedindo algumas moedas para os pedestres apressados que passam sem lhe dar atenção. Por alguma razão, Isabela não consegue desviar o olhar. Há algo familiar naquela mulher. Seu coração bate mais rápido, mas sua mente insiste que é apenas uma coincidência. No entanto, à medida que se aproxima, a sensação de reconhecimento se intensifica. A mulher tem o rosto marcado pelo tempo e pela vida dura nas ruas, mas seus olhos, aqueles olhos carregam algo que mexe com Isabela de uma maneira que ela não consegue explicar. Quando seus olhares se cruzam, Isabela sente um choque percorrer seu corpo. Por um instante, o mundo ao seu redor parece desaparecer.
A mulher pisca algumas vezes, parecendo confusa, e então esboça uma reação inesperada. Um olhar de surpresa, misturado com algo que parece ser culpa. Sem saber o que fazer, Isabela hesita. Mas no fundo, algo dentro dela já sabe a verdade. Isabela sente o ar faltar nos pulmões. Uma onda de emoções a invade, incredulidade, medo e uma dor intensa no peito. Poderia ser realmente sua mãe biológica? A mulher sem teto diante dela, vivendo nas ruas, poderia ser a mesma pessoa que a segurava naquela foto antiga? A mente de Isabela tenta encontrar justificativas lógicas. Talvez esteja enganada. Talvez seja apenas uma semelhança passageira. Mas algo no fundo de seu coração diz que não. Ela dá mais alguns passos hesitantes, aproximando-se ainda mais. A mulher, desconfiada, desvia o olhar como se tentasse se esconder. Seu corpo parece frágil, desgastado pela vida dura que levou. Com licença, a voz de Isabela sai trêmula. A mulher levanta os olhos lentamente, encarando-a com uma mistura de espanto e receio. Então, num sussurro quase imperceptível, murmura um nome que Isabela não ouvia há anos. Isabela! O mundo parece girar ao redor da jovem. Seu coração dispara. Era verdade. Sua mãe biológica estava ali, diante dela, vivendo nas ruas. E agora? O que fazer com essa descoberta? Isabela sente seu corpo estremecer diante da revelação. Ela finalmente encontrou sua mãe biológica, mas a realidade é muito mais dolorosa do que esperava. Durante anos, imaginou como seria esse momento. Talvez um reencontro emocionante, talvez um abraço cheio de amor ou uma conversa sincera. Mas jamais cogitou encontrá-la nessa situação. Ela se afasta um pouco, sentindo uma mistura de emoções que não consegue processar. Parte dela quer correr, fingir que isso nunca aconteceu. A outra parte quer ficar, perguntar, entender. Como sua mãe foi parar ali? Por que nunca a procurou? Isabela respira fundo, tentando se recompor. Seu coração diz que deve ajudá-la, mas sua mente questiona se ela merece. Afinal, foi abandonada. Mesmo sabendo que a mãe pode ter tido motivos, a ferida dentro dela ainda dói. A mulher à sua frente abaixa a cabeça como se estivesse envergonhada. E Isabela percebe que está esperando um julgamento, uma rejeição, mas ela ainda não sabe o que fazer. Sua vida inteira foi construída sem essa mulher. Agora tudo pode mudar. Ela precisa tomar uma decisão. Mas será que está pronta para isso? Após um longo silêncio, Isabela se aproxima novamente. Ela sente o coração disparado, mas precisa falar. Você me conhece? Sua voz sai mais frágil do que imaginava. A mulher a encara por alguns segundos antes de responder. Seu olhar está carregado de culpa e medo. Eu achei que nunca mais fosse te ver. A voz da mulher é rouca, marcada pela vida difícil nas ruas. Isabela engole em seco. Ela sente uma avalanche de perguntas vindo à tona, mas não sabe por onde começar. Seu primeiro impulso é confrontá-la, perguntar por que a abandonou, por que a deixou crescer sem respostas. Mas ao ver o estado frágil da mulher, hesita. A conversa continua tensa. A mulher, que agora Isabela tem certeza de que é sua mãe, se encolhe, evitando encará-la por muito tempo. Isabela percebe que ela tem medo do que pode ouvir. A jovem sente a raiva se misturar à tristeza. Ela queria esse reencontro, mas não assim. No fundo, esperava uma história diferente, uma justificativa que aliviasse sua dor. Mas será que a verdade traria paz ou apenas mais sofrimento? Isabela finalmente toma coragem e pergunta o que mais a atormenta. Por que você me deixou? A mulher, com os olhos marejados, solta um suspiro pesado. Parece carregar um peso insuportável nas costas. Eu não queria minha filha, ela diz, com a voz embargada. Mas eu não tinha escolha. Ela começa a contar sua história. Quando engravidou, era jovem e estava presa a um relacionamento abusivo. O pai de Isabela a impedia de trabalhar e a tratava com violência. Sem dinheiro e sem apoio da família, Ana, a mãe biológica, foi ficando cada vez mais vulnerável.
Quando Isabela nasceu, ela tentou cuidar dela sozinha, mas a situação se tornou insustentável. Um dia, tomada pelo desespero e pelo medo de que sua filha sofresse as mesmas privações, tomou a decisão mais difícil de sua vida: entregá-la para a adoção. Foi sua forma de garantir que Isabela tivesse uma vida melhor. Eu nunca parei de pensar em você, nunca, Ana diz, enxugando as lágrimas. Isabela sente o peito apertado. Ela esperou tanto tempo para ouvir a verdade, mas agora que a tem diante de si, não sabe como reagir. Ana continua contando sua história e Isabela começa a enxergar sua mãe sob uma nova perspectiva. Depois de dar a filha para a adoção, Ana tentou recomeçar, mas o sentimento de culpa e o trauma do relacionamento abusivo a impediram de seguir em frente. Ela passou anos vivendo de bicos, sem conseguir se estabilizar. A depressão e a solidão a empurraram para as ruas e, quando percebeu, estava presa nesse ciclo cruel de sobrevivência. Eu pensei em te procurar tantas vezes, mas o que eu poderia te oferecer? Eu sou um fracasso, Ana diz, olhando para as próprias mãos sujas e trêmulas. Isabela sente o coração apertado. Ela cresceu em uma casa cheia de amor, teve oportunidades, estudou, construiu sua vida. Sua mãe, por outro lado, ficou presa no sofrimento, sem uma segunda chance. Ela sempre achou que foi rejeitada, mas agora percebe que sua mãe fez o que acreditava ser o melhor. Isso muda tudo. Mas será que muda o que ela sente? As palavras de Ana ficam ecoando na mente de Isabela. Pela primeira vez, ela vê sua história por outro ângulo. Mas o que fazer agora? Isabela se afasta por um momento. Precisa de ar, precisa pensar. Sua mãe biológica está ali, diante dela, vulnerável, precisando de ajuda. Mas será que ela tem forças para lidar com isso? Parte dela quer ir embora, voltar para sua vida segura e deixar o passado onde estava. Mas outra parte não consegue ignorar o que viu. Agora que sabe a verdade, pode simplesmente virar as costas. Ela pensa em seus pais adotivos, em tudo que fizeram por ela. Será que eles aprovariam se ela ajudasse essa mulher? E se Ana estivesse mentindo? E se fosse tarde demais para qualquer reaproximação? Seu coração pesa, mas no fundo, ela já sabe sua resposta. Não importa o que aconteceu no passado, Ana ainda é sua mãe biológica. Com um suspiro profundo, Isabela se vira e encara Ana mais uma vez. Você quer sair daqui? Sua voz é firme, mas carrega emoção. Ana a encara surpresa, sem acreditar no que ouviu. Esse pode ser o começo de uma nova história. Mas será que ambas estão prontas para isso? Isabela leva alguns segundos para absorver o impacto de sua própria decisão. Ela estende a mão para Ana, que hesita antes de segurá-la. A mulher parece surpresa, como se não acreditasse que sua filha realmente quisesse ajudá-la. Elas caminham juntas até um café próximo, onde Isabela pede algo quente para Ana comer. O silêncio entre elas é pesado, mas cheio de significado. Ana segura a xícara com as mãos trêmulas, claramente emocionada por receber carinho depois de tanto tempo. A conversa ainda é difícil. Ana sente vergonha de sua condição e teme que Isabela se arrependa de tentar ajudá-la. Por outro lado, Isabela não sabe bem como agir. Ela sente compaixão, mas também carrega cicatrizes do abandono. Mesmo com todas as incertezas, Isabela decide dar um passo de cada vez. Ela pergunta sobre a vida da mãe, tenta entender suas dificuldades e, aos poucos, começa a enxergar a mulher por trás do sofrimento. A reaproximação não será fácil. O passado ainda pesa, mas ambas percebem que talvez tenham recebido uma segunda chance. O primeiro passo foi dado. Agora precisam descobrir até onde esse caminho pode levá-las. Após aquele primeiro encontro, Isabela decide que não pode simplesmente deixar Ana nas ruas. Mas ajudá-la não será simples. Ela pesquisa abrigos e programas sociais na cidade, tentando encontrar um lugar onde sua mãe possa ter apoio. No início, Ana reluta. Depois de anos vivendo sem ninguém,
Confiar em alguém novamente parece impossível, mas a insistência de Isabela e a esperança de uma nova chance fazem com que ela aceite. Ana começa a receber ajuda. No abrigo, ela tem acesso a comida, banho e atendimento médico. Pela primeira vez em anos, sente que pode recuperar sua dignidade. Isabela a visita sempre que pode, acompanhando cada pequeno progresso. Durante esse período, Ana compartilha mais histórias sobre sua vida. Ela fala dos momentos difíceis, mas também dos pequenos sonhos que ainda guarda. Isabela percebe que sua mãe não é apenas uma mulher quebrada, mas alguém que ainda deseja recomeçar. O caminho para a recuperação é longo. Ana terá que enfrentar seus traumas e provar para si mesma que pode mudar. Mas agora, ela não está mais sozinha. E isso faz toda a diferença. O tempo passa e, aos poucos, Ana e Isabela começam a construir um novo relacionamento. Não é fácil. Há dias em que a dor do passado volta com força e momentos em que ambas questionam se essa reaproximação realmente pode dar certo. Mas algo mudou. Agora elas têm uma segunda chance. Isabela aprende a enxergar Ana como uma pessoa real, com falhas e acertos, e não apenas como a mãe que a abandonou. Ela percebe que o amor pode existir mesmo quando a história foi marcada por dor. Ana, por sua vez, tenta reconquistar a confiança da filha. Ela sabe que nunca poderá apagar o que aconteceu, mas pode mostrar, com ações, que quer ser alguém melhor. Pequenos gestos fazem a diferença. Elas começam a se encontrar regularmente, a compartilhar conversas, risadas e até momentos de silêncio confortáveis. O laço entre mãe e filha, que parecia perdido para sempre, começa a se fortalecer novamente. Ainda há muito a curar, mas agora elas sabem que não estão mais sozinhas. Com a ajuda de Isabela e do abrigo, Ana consegue uma oportunidade de emprego em uma pequena loja da cidade. É um trabalho simples, mas significa muito para ela. Um recomeço real. Ela também consegue um pequeno quarto para morar, um espaço modesto, mas seu. Pela primeira vez em anos, Ana sente que pode planejar o futuro. Isabela a acompanha nesse processo, sentindo um misto de orgulho e emoção. No início dessa jornada, ela não sabia se poderia perdoar sua mãe. Agora percebe que, mais do que perdão, elas encontraram um novo jeito de se amar. Os pais adotivos de Isabela, que acompanharam tudo à distância, expressam apoio à filha. Eles entendem que Ana nunca quis abandoná-la por falta de amor, e sim por desespero. Ana, por sua vez, sente que sua vida finalmente tem um propósito novamente. Ela não pode mudar o passado, mas pode construir um futuro diferente. E dessa vez, ela quer estar presente para a filha. Em um fim de tarde, Isabela e Ana caminham lado a lado pela cidade. O lugar que antes parecia tão distante, agora carrega um novo significado. Ana observa a filha com admiração, vendo a mulher forte e generosa que ela se tornou. Isabela, por sua vez, olha para a mãe e percebe algo que nunca imaginou: orgulho. Elas ainda têm muito a aprender uma com a outra, mas sabem que chegaram longe. A dor do passado não desapareceu, mas agora faz parte de uma história maior, de uma jornada de superação e amor. Quando Ana, hesitante, pergunta se Isabela pode considerá-la parte de sua vida novamente, a jovem sorri e segura sua mão. Você nunca deixou de ser minha mãe. E naquele momento, ambas percebem que, apesar de tudo, a vida lhes deu uma segunda chance. O amor, afinal, sempre encontra um caminho. A história de Isabela e Ana nos mostra que, por mais doloroso que seja o passado, sempre existe a chance de transformação. O amor e o perdão podem reconstruir laços que pareciam perdidos, e pequenas atitudes podem mudar vidas para sempre. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a vida sempre pode oferecer uma nova oportunidade. E lembre-se, às vezes, uma simples atitude de compaixão pode ser o começo de uma grande mudança.
Quem na sua vida precisa de uma segunda chance? Deixe nos comentários sua reflexão e espalhe essa mensagem de esperança.